Quando uma lição espiritual é mais poderosa que 1000 conselhos, há momentos na vida em que uma única frase atravessa o tempo, o ruído, o medo e nos alcança, como se tivesse sido dita só para nós. Não é só o que ela diz, é o que ela desperta, é o que ela toca por dentro. Às vezes ela vem suave, quase sussurrada, como se brotasse do silêncio. Outras vezes ela chega no meio da dor, no ponto exato em que a alma já não sabe mais para onde olhar. Mas quando ela vem, quando ela encontra solo fértil no coração, não há como voltar atrás. Uma lição espiritual verdadeira não nos convence, ela nos transforma. Por que algumas palavras se apagam como fumaça e outras se tornam raízes? Não é a beleza do discurso, não é a lógica, é o encontro entre o que é dito e o que estamos prontos para escutar. Allan Kardec dizia com clareza cirúrgica que o ensinamento moral só tem valor real quando cai em terreno preparado, quando encontra uma consciência disposta, ainda que machucada. E talvez seja justamente por isso que tantas palavras nos escapam. Elas não falharam, apenas chegaram antes da hora. Há algo profundamente misterioso na forma como a verdade nos toca. Ela não grita, ela não força, ela espera. E quando chega o momento, ela se apresenta com uma simplicidade que desarma. Chico Xavier entendia isso como poucos. Sua vida não foi feita de discursos brilhantes, foi feita de gestos pequenos, repetidos, silenciosos, mas tão carregados de verdade que se tornaram faróis. Ele não explicava, ele encarnava, não pregava teorias, vivia exemplos. Foi assim que ele se tornou ponte entre o que o Espiritismo ensina e o que a vida cotidiana exige. Uma ponte viva, uma ponte humilde. Nem toda lição espiritual germina de primeira, nem toda semente encontra solo macio. Às vezes é preciso que o coração se quebre para que a terra interna se abra. Às vezes é preciso que a vida nos pare, nos cale, nos deixe à beira da exaustão. Só então estamos prontos para ouvir de verdade. E quando ouvimos, algo muda para sempre. Não de forma mágica, mas real, tangível, vivencial. Aquilo que antes era só frase se torna carne, se torna escolha, se torna coragem diária. A pergunta que fica, e que talvez precise te acompanhar hoje, é simples e profunda. O que torna uma lição inesquecível? O que faz com que uma frase encontre o teu espírito e fique, mesmo quando o resto do mundo se cala? O que faz com que um ensinamento seja mais forte que 1000 conselhos? A dor é uma professora, não uma punição. Durante muito tempo, fomos ensinados a temer a dor como se ela fosse castigo, como se o sofrimento fosse a punição de um erro que nem sempre conseguimos identificar. Mas essa visão nos aprisiona. Chico Xavier nos oferece outra forma de olhar, a dor como professora, não como sentença, mas como guia. Ela não está aqui para nos punir, mas para nos revelar. A dor é um instrumento que rasga a casca do orgulho, que nos força a sair da superficialidade. Ela mostra com rudeza e compaixão ao mesmo tempo aquilo que evitamos ver. Quando a interpretamos como falha espiritual, nos enchemos de culpa. Mas quando a enxergamos como mensagem, começamos a escutar o que ela quer nos dizer. E ela sempre quer dizer algo. Não é fácil aceitar que há um sentido por trás do sofrimento. Mas há pessoas que, ao compreenderem esse propósito, começaram a caminhar com outra postura. O que era revolta virou busca. O que era medo virou lucidez. Quando entendemos que a dor não é inimiga, começamos a colaborar com ela, a escutá-la. E aos poucos, sem perceber, algo dentro de nós amadurece. E esse amadurecimento é o início da verdadeira cura. Pensamento é criação. Vigia e ora. O que pensamos não desaparece. O pensamento não é neutro, nem inofensivo. Ele é semente. Ele é construção. Ele é energia em movimento. Allan Kardec, em A Gênese, nos fala do pensamento como força organizadora. Ele molda o invisível. Ele repercute no plano espiritual. Ele cria formas. E essas formas nos acompanham.
Uma mente desatenta gera formas pensamento que nos prendem em padrões vibratórios. Sentenças internas repetidas sem consciência acabam virando cárceres invisíveis, e o mais perigoso é pensar que se algo não se concretizou fisicamente, então não teve consequência espiritual, mas teve. Sempre tem. Vigiar a mente não é vigiar com medo, não é controlar tudo, é cultivar presença, é perceber com gentileza para onde seus pensamentos estão te levando, e quando perceber que está se afastando de si, orar. Não orar como fuga, mas como reconexão. Orar para lembrar, orar para voltar. Porque pensamento também é escolha, e toda escolha constrói caminho. Silenciar é responder com luz. A primeira resposta quase sempre vem do instinto. Quando somos feridos, injustiçados ou atacados, é natural querer revidar, falar, explicar, defender. Mas Chico Xavier nos ensina uma resposta mais profunda, o silêncio lúcido. O silêncio que não é fuga, é força, é presença, é oração em forma de conduta. Silenciar não é se omitir, é saber que nem tudo precisa de voz, que algumas batalhas se vencem com paz, e que a maior resposta que podemos dar ao mal é não nos contaminar por ele. Mas esse silêncio exige discernimento, exige firmeza, exige autoconhecimento. Ele não é passivo, ele é poderoso. É a escolha ativa de não perpetuar a violência. Em ambientes difíceis, o silêncio pode ser proteção. Em lares marcados por conflito, ele pode ser cura. Em relações adoecidas, pode ser limite. Saber quando calar, quando falar e como falar é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Porque quando o espírito está em paz, ele não precisa provar. Ele simplesmente irradia. Fora da caridade não há salvação. Essa frase, repetida tantas vezes, não é convite para boas ações ocasionais. É um chamado para reforma profunda. Allan Kardec nos lembra que a verdadeira caridade começa no íntimo, começa onde ninguém vê, e continua em cada escolha que fazemos, mesmo quando ninguém aplaude. A caridade que salva não é aquela que espera reconhecimento, é a que exige sacrifício interno, renúncia do ego, vigilância sobre as intenções. Caridade é aprender a dizer não com amor, é corrigir sem humilhar, é sustentar a própria verdade sem ferir a do outro, é olhar com compaixão, inclusive para quem nos decepciona. Muitos confundem caridade com aprovação cega, com submissão, com silêncio cúmplice. Mas caridade real exige coragem. Coragem de amar com verdade, de ajudar sem se anular, de escolher o bem mesmo quando o fácil seria retribuir com dureza. A caridade se manifesta nos gestos, sim, mas também nas palavras, nos julgamentos que evitamos, nos ressentimentos que soltamos, nas pequenas decisões que tomamos quando ninguém está olhando. A paz não vem de fora. Quantas vezes dizemos: vou ter paz quando tudo se ajeitar, quando o outro mudar, quando a conta fechar, quando os conflitos cessarem. Mas a vida nos mostra repetidas vezes que esse dia nunca chega. Porque a paz que esperamos fora precisa nascer dentro. Chico Xavier dizia com firmeza e ternura: a paz do mundo começa em nós. E isso não é uma frase bonita, é uma reviravolta. É entender que a paz não é a ausência de problema, é presença de propósito. É quando você sabe quem é, mesmo em meio ao caos. É quando sua alma não depende mais das circunstâncias para respirar. Buscar a paz fora é se perder em exigências. É ficar refém do que não se controla. É esperar que os outros nos deem o que só podemos nos dar. A verdadeira paz começa quando a gente para de fugir de si mesmo, quando aceita, acolhe e transforma, quando escolhe estar inteiro, mesmo em pedaços, porque a paz não chega, a paz se cultiva, a paz se constrói. Conclusão: a lição que permanece é aquela que desperta o espírito. O conhecimento por si só não transforma. Allan Kardec foi claro: só tem valor o saber que se traduz em melhoria real, em reforma íntima, em escolhas concretas. E Chico Xavier mostrou isso com sua vida. Ele não era perfeito, era coerente, e essa coerência silenciosa
foi sua maior lição. As 5 lições que percorremos aqui não são respostas prontas, são sementes. Sementes que só brotam quando a terra do Espírito está disposta a cuidar. Talvez uma delas tenha te tocado hoje, talvez nenhuma tenha feito sentido agora, mas elas ficam, elas esperam, e no tempo certo se tornam raiz. Você não precisa saber tudo, nem entender tudo, nem mudar tudo agora. Basta uma escolha, uma só, uma pequena aplicação de uma verdade que te tocou de verdade, e isso, por si só, já pode mudar o rumo de uma vida inteira.